Hoje eu quase não gravei esse vídeo, eu tinha tudo pra não gravar, tá sem água aqui no nosso condomínio, tão revitalizando a fachada, tão fazendo o maior barulho, tem obra em cima. Mesmo assim eu decidi gravar e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O que me faz continuar gravando, o que me faz sempre ter conteúdo, o que me faz sempre ter imagens da nossa rotina, da nossa vida e de tudo aquilo que a gente vive, que eu sei que é uma das maiores dificuldades pra quem cria conteúdo, que muitas vezes a gente não tá afim ou a nossa vida acaba acontecendo, tem tanta coisa para fazer e você ainda tem que registrar tudo aquilo. Já é difícil ir para academia, já é difícil cuidar de filho, já é difícil trabalhar, já é difícil organizar a casa e ainda conciliar tudo isso gravando, fazer tudo isso registrando. Realmente não é uma tarefa fácil, mas tem algumas coisas que a gente faz por aqui e que nos ajudam muito a ter uma constância, a sempre ter imagens para postar e sempre ter registros da nossa vida, não só como forma de conteúdo, mas também como forma de memória, porque um dos medos que a gente tem, não é um medo de fato, mas uma insegurança é que lá na frente a gente não lembre ou a gente não tenha registrado o suficiente do que a gente está vivendo agora. E nós somos pais da Aurora, que tem 1 ano e 6 meses, então a gente acompanha toda essa jornada dela e vê o quanto 1 ano atrás ela já era muito diferente, o quanto ela evoluiu e o quanto as coisas mudaram, e a gente olha para as fotos, olha para os vídeos e vê que talvez a gente podia ter registrado mais, mas talvez a gente estava vivendo e acabou não registrando. Mas como você vai garantir que você vai ter aquela memória por muito tempo, mesmo sem registrar? Registrar é uma forma de eternizar aquele momento, eternizar aquela lembrança, eternizar aquela conquista. E você não fazer uma foto, não fazer um vídeo, muitas vezes com o tempo a sua memória vai apagando aquele acontecimento ou aquele momento mesmo que você viveu. E a gente não quer isso, né? A gente não quer perder nada, a gente quer sempre ficar relembrando e poder mostrar lá no futuro também para eles. Até aqui no canal tem um vídeo do aniversário de 1 ano da Aurora, onde a gente foi viajar com ela para uma cabana e a gente está sonhando com o dia em que ela vai estar entendendo mais sobre as coisas e a gente poder mostrar esse vídeo e como que foi o aniversário de 1 ano dela e como que a gente estava, como ela estava, e realmente foi muito especial e esse é um dos vídeos mais especiais aqui do canal pra gente até hoje. Mas para começar, a primeira coisa que eu acredito que muda completamente, te ajuda muito a registrar a sua vida, principalmente a sua rotina, é você organizar os seus equipamentos, seja se você grava com o celular ou com a câmera. A gente grava tudo com a câmera, então a gente deixa a câmera pronta com a lente que a gente costuma mais usar, a gente deixa o microfone sempre carregado e próximo também aqui na mesa. A mesa acaba ficando sempre muito bagunçada, a sala também, mas essa foi uma forma que a gente encontrou de ter tudo ao alcance das mãos, e isso facilita muito na hora de você poder criar, porque você não precisa ficar buscando numa mochila, encontrando os equipamentos, montando tudo do zero. Então, se você registra muito ou quer registrar muito a sua casa, já deixa as coisas preparadas, o tripé já aberto ali, só para engatar a câmera mesmo, a câmera com a lente, a sua bateria sempre carregada, isso é uma das coisas que muda completamente. Os arquivos também, né, do cartão de memória, todos os dias você transferir aqueles arquivos e fazer um backup para que você possa formatar o seu cartão. Se você grava com o celular, é legal você fazer isso também para você ter uma forma de organização, porque depois lá para frente, se você for criar algo do que você criou no passado, vai ser muito difícil de você encontrar, mesmo com todos os filtros ali do iPhone ou de outros celulares, mas é muito difícil você ter um controle, uma organização muito boa, principalmente um backup. Então eu aconselho vocês a sempre passar por um computador, por um HD, enfim. E a segunda coisa veio quando eu lembrei de um vídeo que eu assisti de um youtuber gringo, e ele falava sobre as pessoas que às vezes acabam não registrando a sua vida porque não sentem que tem algo interessante, ou minha rotina é muito chata, não acontece nada diferente, nada grandioso, eu não tenho evento, eu não saio de casa, eu fico só em casa. E ele falou, cara, mas se você não tem nada interessante para registrar da sua vida, então faça ter algo interessante para registrar da sua vida, faça alguma coisa, vai viver, crie um evento importante, crie uma memória, crie uma coisa interessante. Por exemplo, a gente vai muito em feira e a gente sempre está registrando essas nossas idas às feiras, e é algo que a gente gosta de fazer, que é super gostoso, a gente cria uma memória, acaba criando até uma tradição com a Aurora, né, da gente sempre ir nos sábados nas feiras, e a gente acaba criando esse momento. A gente também tem momentos às vezes que acontecem naturalmente
naturalmente, assim, de relembrar as memórias, pegar as fotos, escutar uma música antiga, ou simplesmente a gente pega o nosso carro e vai para alguma natureza, algum parque, alguma coisa diferente do ambiente de casa. Coisas simples que você pode fazer. Todo mundo tem um parque perto da sua casa, e se não tiver um parque, tem algum ambiente que é mais de natureza, que tem mais vegetação, e isso já te coloca num outro estado mental, num outro fluxo de pensamentos. Você acaba querendo criar porque você sai da sua zona ali, né, de conforto, de coisas que você vê diariamente, e você começa a ver coisas diferentes, e isso vai te inspirar e não vai te deixar cansado de registrar, ou você não vai ficar pensando no cansaço na hora de registrar, você só vai querer registrar espontaneamente aquilo que já está acontecendo. Então acaba ficando mais fácil, você não precisa se esforçar para criar algo com base naquilo que você vive todos os dias, mas aquilo já está acontecendo naturalmente, então você acaba querendo registrar por consequência. E claro que mesmo assim, mesmo tendo tudo organizado, mesmo você criando momentos diferentes ou vivendo coisas diferentes, vai acontecer aqueles dias que mesmo com tudo isso organizado, você ainda assim não vai querer postar, porque você está limitando toda a sua criação, todo o seu registro do seu cotidiano a postar nas redes sociais. E aí que está o perigo, você precisa ter algo maior, algo além do que só registrar para poder postar. Registrar a sua vida, registrar as suas memórias é uma forma de você eternizar aqueles momentos. Então, se você é pai, ou se você não é pai, mas você é casado, você tem um momento gostoso com a sua família, ou mesmo você está construindo a sua empresa, você está criando o seu negócio agora, ou você já empreende há um tempo e você está documentando como que você cria os processos da sua empresa, os projetos que você faz com os seus clientes, tudo isso são memórias, tudo isso é história para você depois poder contar para outras pessoas ou até para você relembrar. É uma forma de você eternizar a tua vida, eternizar aquilo que você vive. Você tem a oportunidade de poder ser o próprio protagonista, né, da sua história, e como se a sua vida fosse um filme, você é o personagem principal, que você mesmo está registrando tudo aquilo que está acontecendo. A nossa vida, ela é um filme, né? As coisas acontecem, a gente tem a narrativa do dia, do mês, da semana, e tudo acontece e tem vários acontecimentos. E se você não registra aquilo, acaba que com o tempo vai se esquecendo, você já não lembra mais. E lá na frente, se você quiser criar algo diferente ou quiser mostrar isso para alguém, documentar essa tua jornada, você não vai ter esse material e isso vai ser extremamente frustrante. Então, criar não somente para poder postar, mas também por algo maior, para você ter uma memória, para você ter um registro da tua jornada, criar realmente um filme da sua vida, não só esteticamente perfeito, né, como um cinema mesmo, mas às vezes simplesmente você colocar a câmera e fazer aquilo que você está fazendo, e aquilo é um registro da sua vida, aquilo acaba se tornando um filme da sua vida, porque você está registrando o que está acontecendo, a sua história real. E uma coisa que vai te facilitar muito na hora de registrar a sua vida, não só por registrar para criar essas memórias e eternizar esses momentos, mas também você ter um material que seja bonito, que seja diferente e que você mesmo aprenda a valorizar a sua rotina, aprenda a valorizar ainda mais a sua vida, é o olhar artístico sobre a sua rotina. Registrar a sua vida, registrar a sua casa, a sua família, aquilo que você faz, sobre uma ótica de um olhar artístico mesmo. E, inclusive, isso é algo que a gente aprofunda bastante no Open Studio, que é a nossa área de membros, onde a gente compartilha tudo que a gente sabe sobre olhar artístico, sobre fotografia, vídeo, edição, enfim, todo esse universo aí do audiovisual e da fotografia e também do mercado criativo, a gente aprofunda nesse espaço e lá você vai aprender justamente isso, como olhar para a sua vida de uma forma mais artística e aprender a registrar o seu dia a dia, a sua rotina, sobre um olhar mais artístico, mais poético e também até mais sensível sobre o seu dia a dia. A gente às vezes acaba passando no automático e isso vai se perdendo, essa sensibilidade de uma luz entrando pela janela, por exemplo, uma sombra de uma árvore projetada numa parede. Isso são coisas que são sutis e se você não tem uma sensibilidade para enxergar isso de uma forma bonita e bela, você acaba perdendo esses momentos do seu dia que são extremamente especiais, né? Quando você começa a olhar para as coisas simples da vida, você começa a ter uma outra perspectiva sobre a vida, sobre o seu dia, e isso é algo que eu sempre falo, que eu aqui em casa é um exercício que eu sempre estou fazendo, de olhar
para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, de uma forma sempre diferente, e com esse olhar artístico eu sempre consigo enxergar a minha rotina, a minha família de uma forma diferente, e isso vocês veem aqui nos vídeos, no nosso Instagram, enfim, em qualquer lugar que você vê sobre a nossa vida, está sempre sendo registrado de uma forma diferente. Isso se dá muito por conta do olhar artístico. E nada disso vai importar se você não souber como organizar e armazenar esses arquivos depois. Isso é muito importante, porque, beleza, você registrou, você captou, você deu o seu melhor, com tudo maravilhoso, com olhar artístico, só que daí depois você não transferiu esses arquivos, você não organizou, você não consegue encontrar eles de forma fácil, você não consegue ter um backup de todos aqueles arquivos. Então não adianta nada você ter registrado se você não organiza isso depois, se você não sabe como encontrar esses arquivos depois. Então você ter um lugar para armazenar os seus arquivos é extremamente importante, seja num HD, num SSD, numa nuvem, enfim, você precisa ter um espaço que você consegue encontrar toda aquela sua rotina, todas aquelas imagens que você cria ao longo da sua vida, para você poder registrar, para você poder encontrar depois todos esses arquivos de uma forma mais organizada. Edite no dia ou esqueça, você não vai mais editar. Isso é uma coisa que eu vivo diariamente, e mesmo falando para vocês que isso é importante, eu não vou negar que às vezes acontece e eu acabo não editando as fotos ou os vídeos naquele dia. Lógico que os vídeos nem sempre a gente vai editar no dia, até como é uma forma mais de documentar na nossa vida, a gente vai editar depois. Mas as fotos, principalmente, você precisa editar no dia. E até os vídeos, assim, é legal você fazer, nem que seja highlights, melhores momentos, um carrossel, fazer algo do tipo para até você saber quais foram os melhores momentos daquele vídeo, para daí quando você for fazer algo mais aprofundado, de fato você saber o tempo do vídeo em que acontece alguma coisa e relembrar e tudo mais. Mas as fotos são essenciais, porque eu até tenho viagens que eu fiz há 2 anos atrás que eu ainda não editei as fotos, porque eu não editei no dia ou logo que eu cheguei de viagem. Então um conselho que eu sempre dou é: edite no dia as fotos que você faz. Por mais que você esteja cansado, por mais que você chegue tarde, vai valer muito a pena. Depois você vai se agradecer e você vai me agradecer também, porque você vai ter material, você vai ter aquelas fotos prontas, você vai poder conversar com alguém e falar: a gente viveu isso, foi assim, assim, assado, e aí você tem foto para mostrar. Ou se você quiser relembrar alguma coisa, você tem a foto ali para poder mostrar, e editada, porque não adianta só registrar. O arquivo bruto, o arquivo sem edição, ele é um arquivo só para... Daí é melhor você fazer só a foto com o celular e deixar lá na tua galeria. Só que o que adianta? Todo mundo tem foto na galeria que fez de coisas aleatórias ou da sua rotina, mas que você não olha depois. Você não vai lá voltar e ficar relembrando. É muita coisa que a gente salva, é muita coisa que a gente armazena, print de tela, enfim, acaba que essas imagens se perdem. Então essas fotos mais produzidas, mais pensadas mesmo, né, mais editadas, você tem um apego maior com elas. Elas são diferentes. Elas têm um papel diferente, digamos assim, na documentação da sua vida e da sua rotina. E se você está assistindo esse vídeo e ainda está pensando se vai começar a criar conteúdo ou se vai fazer isso de uma forma mais profissional ou não, se você quer realmente fazer isso ou não, se você está na dúvida, eu preciso te dizer que você precisa ter isso como um estilo de vida. Ele não pode mais ser só um hobby para você ou uma coisa que você faz porque você precisa ou enfim, não. Você tem que encontrar prazer nisso, porque se você faz uma coisa só por obrigação, só porque estão falando que é para você fazer ou só porque você tá vendo que é importante, mas você não sente ainda que isso é importante de verdade, você precisa mudar um pouquinho esse pensamento e encontrar um estilo de vida mesmo de fazer isso, e encontrar isso como uma forma de criação mesmo, de expressão da sua arte, da sua criatividade, porque se você faz isso como um hobby de vez em quando, você acaba que você vai realmente parar porque você está cansado, você vai parar porque, no meu caso, né, estão fazendo obra, porque eu não consegui tomar banho hoje ainda, não me arrumei, não tô como eu gostaria, e aí você não vai gravar, mas é porque isso é apenas um hobby, ou isso é apenas algo que você faz
faz de vez em quando. Então precisa ser algo que você faz com constância, com estilo de vida mesmo. Até por isso que eu decidi fazer esse projeto de postar todos os dias no YouTube a partir de 5 de janeiro que eu comecei, até o final desse ano, pelo menos, é a minha meta, justamente para eu ter isso, essa constância, esse estilo de vida de estar o tempo todo gravando, o tempo todo armazenando esses arquivos, depois editando e editando e postando nos dias certos, tendo material todo dia postado, porque quando você capta, edita e posta, esse é o ciclo. Se esse ciclo só acaba quando você capta e você não edita, fica pendente. Ou seja, você não fez nada, teoricamente. Você só captou, mas você não editou e você não postou. Então não fecha, sabe? Não é um ciclo que não fecha. Então você precisa fechar esse ciclo. Capta, edita e posta. Não só para provar para as pessoas ou para mostrar para alguém. Não, é para você. Porque você está se propondo a fazer isso com você mesmo. Tem até um vídeo da Luana Caroline que eu assisti uma vez e que mudou completamente a minha forma de analisar e olhar para a criação de conteúdo, para gravar a minha vida, que foi, ela falou, enquanto você tá aí reclamando porque você tem que gravar ou cansado porque você tem que gravar, tem gente que tá fazendo isso porque gosta. E aí essa pessoa vai estar totalmente na sua frente, vai estar muito um outro nível acima de você. E aí isso me fez muito pensar e me fez mudar essa mentalidade, esse estilo de vida, porque mesmo eu trabalhando com vídeo, com foto, criar conteúdo, registrar a minha vida é algo que eu enxergava como um a mais que eu tenho que fazer. Mas não é um a mais, precisa ser o centro mesmo ali da sua vida, do seu estilo de vida, para que você realmente tenha resultado, para que você realmente tenha construa algo em cima disso. E um plus aqui que eu não tinha pensado até em falar, mas que eu acho que faz total diferença também na hora de você criar e registrar a sua vida, é o repertório. É o repertório que você cria durante toda a sua jornada. E para isso eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como aplicar o seu repertório na sua jornada criativa, na sua vida, e como que isso faz diferença não só aplicada a processos, mas também na sua vida como um todo mesmo, na sua jornada criativa, digamos assim, e o quanto isso faz diferença, principalmente na hora que você for registrar a sua vida, seja através de livros, filmes, música, enfim, tem muita coisa legal nesse vídeo que eu acho que vai agregar ainda mais para vocês, principalmente se você já gostou do conteúdo desse vídeo aqui. E se inscreva aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse, deixa seu like, coloca aqui nos comentários o que você achou e um pouquinho da sua visão também sobre o assunto, e a gente vai trocando e conversando ali nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo, tchau!